Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live da nossa disciplina Gestão da Produção e Gestão de Pessoas. Antes de começar essa live, eu gostaria de relembrar vocês que além da nossa live, que serve para a gente conversar um pouco sobre o assunto, trocar algumas ideias, talvez até enriquecer o conhecimento de vocês em relação a esse assunto específico, vocês devem prestar muita atenção, mas muita atenção mesmo, naquele material que é deixado no AVA, né? Então, vocês têm lá o desafio, vocês têm o infográfico, tem o capítulo de livro, tem exercícios, tem o Saiba Mais. Então, tudo isso daí vocês devem consultar constantemente, tá? A nossa live aqui é mais para a gente tirar dúvidas, conversar, trocar ideias e etc. O mais importante é que vocês acompanhem aquele material também. Não se esqueçam que, se eu não me engano, agora, 17 de abril, vocês têm que entregar um trabalho, né? Não é verdade? Então, tomem cuidado com isso. Não se esqueçam de fazer o trabalho, entregar, porque ele vale nota. Tá certo, pessoal? Então, dado esse recado inicial, eu vou começar a aula de hoje. Eu gostaria ainda de lembrar que cada live nossa ela é relativa a uma fase inteira, né? Então, a primeira live foi em relação à fase um e agora é em relação à fase 2, tá? Então, vocês vão ter sempre à disposição, a cada fase, uma live dada aqui pelo professor Klaus. Tá certo, pessoal? Então, agora eu quero começar a compartilhar os slides com vocês. Então, eu vou pegar aqui os slides, já está separado aqui para mim. Gestão da produção e gestão de pessoas. Eu acho que vocês estão vendo já os slides, tá? Gostaria de lembrar de novo que eu tenho uma mesa digitalizadora, então se vocês notarem que alguma coisa está sendo escrita ali no slide, sou eu que estou escrevendo o slide, tá? Eu, inclusive, já vou selecionar aqui minha caneta, deixar selecionada na cor e na espessura correta. Então, caneta eu sempre deixo cor vermelha para aparecer bastante, uma espessura um pouquinho maior do que o padrão, tá? Então, como eu falei, essa é a segunda live da disciplina de gestão da produção e gestão de pessoas. E ela se refere à fase 2. A fase 2 começa com a aula 6. E a aula 6 ela fala basicamente de novas tecnologias de gestão. E daí a gente pode pensar até na prática, o que acontece, né? Será que a gestão de empresas, gestão da produção, ele é igual ao que era antigamente? Algumas coisas até podem ser, mas a gente pode diferenciar bastante o processo antigo do processo atual. Então, antigamente, a empresa era dividida em áreas que eram basicamente isoladas, né? Então, gente, é assim, a área para tal tipo de processo era bem separada do outro tipo de processo, que era bem separado do outro tipo de processo. Esse tipo de visão já foi, né? Hoje, no processo atual, a gente considera uma empresa com integração das áreas. Inclusive, pessoal, tem muita empresa que faz revezamento dos funcionários em diferentes áreas. Ó, você tem que ficar um tempo nessa área, um tempo naquela área, etc. Exatamente para ele pegar um pouco mais sobre cada área e, quando for necessário, se for necessário, a empresa pode deslocar um funcionário de uma área para outra. Antigamente, a sequência era estrita ou restrita, você pode falar do mesmo jeito também, significava o quê? Que ia do 1 para o 2, que ia para o 3, que ia para o 4, que ia para o 5. Hoje, se tem uma flexibilidade muito maior. Então, você pode ir do 1 para o 3, do 1 para o 4, do 2 para o 1 e assim por diante. É claro que eu estou exagerando um pouco, mas o que significa isso? Que hoje os sistemas de produção, as linhas de produção, elas são muito mais flexíveis e permite que vocês
façam diferentes tipos de produto. Antigamente, no processo antigo, era basicamente manual, né? Então, se você pegar ainda mais antes da Revolução Industrial, pior ainda. Mas aí eu tô indo além do que a gente precisa. Mas hoje em dia se dá muito mais ênfase ao uso de robôs, processos automáticos e etc. Aliás, pessoal, das 7 maiores indústrias fornecedoras de robôs industriais, 4 são do Japão. Isso mostra exatamente que o Japão está na vanguarda da automação dentro das indústrias, principalmente pela produção e uso de robôs. Antigamente, a gente pensava em simplificar a tecnologia, e normalmente isso dava mais trabalho, inclusive dava mais probabilidade ou maior número de defeitos e itens defeituosos. Hoje, a gente vai atrás da melhor tecnologia possível. Por que isso? Algumas vezes a tecnologia atual, atualizada, é mais cara, mas ela permite produzir mais rápido, então gira muito mais rápido. Ela permite produzir o tempo todo, independente se há funcionários ou não, então eu posso usar o equipamento 24 horas por dia, e normalmente a tecnologia mais atualizada, ela faz com que tenha menos defeitos nos produtos, né? Então, você vai ter menos recusa no processo de controle de qualidade. Então, é muito importante. Antigamente, a gente tinha padrões convencionais de desempenho. Hoje, a gente tem novos padrões. O desempenho operacional, o desempenho das pessoas é visto de outra maneira, levando em conta uma série de coisas. Então, vocês podem ver, pessoal, que a gestão no processo de produção, ele mudou bastante ao longo do tempo, e a tendência é mudar cada vez mais. O principal aí não é nem tanto vocês saberem o que é uma coisa ou outra, é vocês saberem que isso pode acontecer, que pode haver essas mudanças. Isso vai depender da empresa, vai depender do produto, do processo, da conjuntura econômica, da conjuntura social e assim por diante. Então, vocês têm que sempre estar de olho no que está surgindo no mercado em termos de gestão, de tecnologia de gestão, e saber pesar. Aquilo vale realmente para minha empresa ou não vale para minha empresa? Então, a gente tem que pensar seriamente nisso. Hoje tem muitas coisas que a gente pode utilizar no dia a dia, né? Por exemplo, qualidade total. Antes a gente pensava que qualidade era só ausência de defeitos, né? Hoje a gente pensa muito mais do que isso. Qualidade é ausência de defeito, mas é você fazer o produto de forma mais rápida, mais econômica, de forma a agradar o cliente final. Qualidade é entregar certo, na hora certa, para a pessoa certa e na quantidade certa, e assim por diante. Então, hoje, a ideia de qualidade total é extremamente importante e ela tem que permear todos os níveis da empresa. Você tem que pensar a qualidade total desde o processo de inovação, administração, até o chão de fábrica. Tá? Isso significa a qualidade total. Um outro item muito importante é o chamado benchmarking. Benchmarking, a gente vai descrever em detalhes daqui a pouco, pessoal, mas benchmarking é você comparar a tua performance com a performance de outras empresas. Eu posso ter benchmarking interno, quando eu comparo operações semelhantes dentro da própria empresa, benchmarking competitivo, onde eu comparo processos da minha empresa com as líderes de mercado, benchmark funcional, onde eu comparo processos e práticas funcionais entre várias empresas, mesmo que elas sejam de ramos diferentes, e benchmarking de processos genéricos, onde eu faço a comparação entre empresas com processos inovadores a fim de identificar quais são as práticas mais adequadas. A gente também pode ter a reengenharia. Aliás, essa é uma palavra muito utilizada, né, nos últimos 20, 30 anos. Reengenharia. Eu vou fazer uma engenharia de volta. Então, o que significa reengenharia? É a mudança estratégica feita de forma drástica e
desesperada para melhorar os indicadores de desempenho da empresa. Eu gosto muito desse termo, drástica e desesperada. Engenharia, normalmente as empresas fazem quando estão no buraco, né, gente? Elas estão com algum problema sério no processo de produção, problema econômico, financeiro, de mão de obra, alguma coisa assim, e elas fazem a tal da reengenharia. É tipo um grito desesperado de última hora. Tem alguma coisa para fazer? Não, então vamos fazer reengenharia. Reengenharia é repensar tudo. Tudo, absolutamente tudo, como funciona. Nos últimos 5, 6 anos, gente, tem ficado cada vez mais comum o que a gente chama de downsizing. Sizing é o tamanho, down é menor. Então significa diminuir o tamanho, basicamente isso. Enxugar, reduzir o quadro funcional, né, empregados e setores, por meio de novas tecnologias. Ele tem como finalidade básica a redução de custos e aumento da flexibilidade e adaptação das organizações contemporâneas, das organizações dos dias de hoje. É mais ou menos o seguinte, né? A empresa deu algum problema, quem é o culpado? É o funcionário. Então ele tem que ser mandado embora para reduzir o custo. Deu problema financeiro, né? Econômico. A questão é que nem sempre, quando se faz o downsizing, nem sempre se faz o downsizing quando a empresa tem algum problema econômico. Simplesmente ela encontra uma nova tecnologia que pode substituir o funcionário. É mais ou menos o seguinte, né? Ela encontra um robô, por exemplo. Robô não tira férias, robô pode trabalhar 24 horas por dia, robô não tem direito trabalhista, robô não tem salário, ele tem um custo muito alto no início, mas ao longo do tempo esse custo vai se diluindo. Então, vamos substituir por robô, vamos substituir por máquina, é melhor. Então, hoje tem muitas empresas que estão diminuindo o tamanho do seu quadro funcional. Por que elas fazem isso? Elas substituem por processos automatizados, por máquinas, equipamentos, né, para diminuir esse tamanho. E daí elas vão ter um menor gasto com mão de obra. De novo, tem que se pensar muito bem, né? Porque assim o robô custa muito caro, mas as pessoas têm. Você tem que pagar as pessoas todo mês em várias coisas diferentes. Então você tem que fazer esse cálculo do custo-benefício. Em quanto tempo o robô se pagaria? Então ele custou R$1 milhão, ele substituiu funcionários que custam R$100 mil por mês. Então em 10 meses ele se pagaria. É claro que tem a manutenção, tem custo de energia e tem outras coisas. Digamos que em 11 meses ou 12 meses se pagaria. Então é assim que as pessoas estão pensando. Tem também uma questão muito séria, né, que é a flexibilidade. Hoje, as linhas de produção elas têm que ser mais flexíveis. De repente, elas podem produzir ou ter que produzir outras coisas. Então, um robô, muitas vezes, é possível de nova programação. Então, sem problema nenhum. Esse custo, não vai existir custo de treinar pessoal ou contratar mais pessoal para mudar alguma coisa no processo de produção. Simplesmente vou lá e reprogramo o robô. Então, isso é downsizing. Também tem a terceirização ou outsourcing. Out é fora, sourcing é fonte. Então, é a fonte de fora. É a transferência de parte ou da totalidade de algumas funções de uma organização. Basicamente, é uma redução de custos e uma reengenharia adotada pelas empresas, porque certas funções aí passam a ser desempenhadas por outras empresas, até mesmo por funcionários, ex-funcionários. Então, eu já vi vários casos. O caso mais comum, pessoal, é o seguinte: eu tenho pessoal de limpeza, eu mando todo mundo embora e contrato uma empresa que faz a limpeza. Essa empresa traz seus próprios funcionários. Geralmente isso tem um custo bem menor para mim, porque daí eu não preciso pagar direitos trabalhistas, quem paga é a empresa que está trazendo. Né? Vocês viram recentemente os casos de trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul, como as vinícolas, né? Para a colheita da uva, que é uma colheita basicamente manual, principalmente para vinhos
mais caros, né, vinhos mais raros, uma empresa de terceirização, ela trouxe pessoal do Nordeste para o Rio Grande do Sul. E daí as vinícolas pagavam a empresa de terceirização. E a empresa de terceirização, então, pagava o salário para o pessoal lá do Nordeste. E essas empresas de terceirização, algumas delas simplesmente não pagavam. Ou cobravam coisas ainda que não deviam cobrar e assim por diante. A terceirização está ficando cada vez mais em moda, tá, aqui no Brasil, porque ela tende realmente a diminuir custos. O problema da terceirização é que muitas pessoas perdem é, direitos trabalhistas, que na terceirização não tem. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Uma nova tecnologia de gestão é a gestão do conhecimento, né, gente? Isso é extremamente importante. Como que você trata o conhecimento dentro da tua empresa? E a maior fonte de conhecimento dentro da tua empresa não é o computador, não são os livros, manuais, etc. A maior fonte de conhecimento dentro da tua empresa são os próprios funcionários, principalmente aqueles funcionários mais experientes, tá? Que estão há muito tempo ali, que conhecem detalhe por detalhe do processo de produção e todas as possibilidades que podem acontecer ali. Uma outra maneira de trazer uma nova tecnologia de gestão através de fusões, incorporações e alianças estratégicas, né? Isso é bem interessante, porque assim, o mundo está vivendo uma fase muito grande de fusões, incorporações e alianças estratégicas. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, empresas se juntam. Algumas vezes são empresas rivais que fazem o mesmo produto, mas acabam se complementando. Isso significa o quê? Que uma vai aproveitar o conhecimento, a experiência, a expertise da outra empresa para aquele produto específico. É claro que, por exemplo, tem fusões, incorporações, que é só para acabar com o adversário, com o concorrente. Mas eu não estou falando desse caso. A gente também pode ter o que chamamos de jornadas atípicas. A é sem típica. É típica, né? Então é sem tipicidade. Uma jornada típica seria das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, 8 horas por dia, com 2 horas de almoço. Agora, muitas vezes, e isso acontece principalmente nas empresas de tecnologia, por exemplo, Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, que eles deixam muito flexível o horário dos colaboradores. É o que a gente chama de horário móvel. A empresa estipula um horário central em que todos os colaboradores devem estar presentes. Por exemplo, entre as 11 e as 12 horas, ou 13 e 15 horas. Por que isso? Porque daí é o horário que vai fazer reunião, vai decidir coisas em conjunto, etc. Nesse horário, todos devem estar ali, para facilitar essa interação. Mas o resto do tempo é o colaborador que escolhe a hora de entrada e saída. Então, ele pode trabalhar das 11 ao meio-dia e depois da 1 da tarde até, sei lá, 8 da noite. Alguma coisa nesse sentido. Depende também se a empresa trabalha à noite ou coisas assim. Isso faz com que o trabalhador ele se sinta muito mais à vontade, ele não tem aquela rigidez. Inclusive, ele pode acompanhar os filhos na escola, ele pode ir no médico, sem ter problema de perder alguma coisa importante na empresa. Isso também é um método de gestão. É claro que isso não dá para fazer quando eu tenho uma linha de produção. Senão um funcionário vem em um horário, outro no outro, daí não dá. Não tem como. Eu tenho que manter a linha de produção sempre em movimento, trabalhando, etc. Esse tipo de gestão com jornadas atípicas, serve mais para empresas que fazem mais a parte administrativa, de escritório, etc. E também tem o que hoje a gente conhece como teletrabalho, né? O trabalho online. Isso a gente viveu basicamente por causa da pandemia. Antes da pandemia já tinha uma certa tendência em se fazer teletrabalho. Mas com a pandemia a gente foi obrigado a voltar para casa e ficar trabalhando a partir de casa. Então o teletrabalho foi obrigatório, praticamente. Só que eu não sei se vocês notaram, não sei se vocês estão vivenciando isso,
né? Mas tem empresas onde que as pessoas continuam de teletrabalho, continuam trabalhando em casa, né? Inclusive algumas empresas que dão a opção de você fazer teletrabalho ou outras, ou de você ir até o escritório, por exemplo. É claro que, de novo, não dá para fazer para todas as atividades. Obviamente não. O teletrabalho tem algumas vantagens, pessoal. Por exemplo, mais tempo para a tarefa, porque se evita o deslocamento e proporciona mais lazer ao colaborador. Pega uma cidade como São Paulo, algumas vezes você leva 2 horas para chegar no trabalho, mas 2 horas para voltar. Eu não estou falando nem de ônibus, ou de metrô, ou de trem, estou falando de carro, né, que seria teoricamente mais rápido. Então, são 2, 3, 4 horas que você economiza no dia. Então, o trabalhador ele pode acordar um pouquinho mais tarde, ele toma um café com calma em casa, entra no computador, faz o trabalho dele, etc. Né? Isso tem uma outra vantagem que reduz os custos estruturais, como aluguel e limpeza. Eu vi notícias assim, pessoal, que empresas lá de São Paulo que simplesmente abandonaram seus escritórios, não renovaram o contrato de aluguel. Algumas vezes um andar inteiro de um prédio, por exemplo, etc. Por quê? Colocou todo mundo para teletrabalho. Ou quem poderia, colocou para teletrabalho e alugou um espaço menor. E uma outra vantagem é menor rotatividade do pessoal. O que significa isso? Como o pessoal fica mais em casa, mais próximo à família, não tem tanto estresse de transporte, etc, 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 ele fica mais contente com o trabalho, digamos assim. Ele fica mais feliz com o trabalho. Acaba produzindo mais e continuando na empresa. Né? Quando você tem o trabalho presencial, você sabe que algumas vezes o chefe é bem chato, é bem ríspido, etc. Aquilo vai se desgastando cada vez mais. Só que, obviamente, o teletrabalho também tem algumas desvantagens, né? E a gente notou isso durante a pandemia. Pode ocorrer isolamento das pessoas, onde as pessoas ficam só delas para elas mesmas, dentro delas. Elas não encontram outras pessoas. Então, o trabalho presencial, você é obrigado a interagir com outras pessoas. Agora, no teletrabalho, você tem menos oportunidade de interagir com as outras pessoas. Podem ocorrer falhas na comunicação, né? Principalmente quando a comunicação é eletrônica, tá? Porque quando você está no trabalho presencial, você fala para outra pessoa. Se a outra pessoa não entendeu, você repete, explica de outra maneira. No teletrabalho, você pode fazer isso através de lives, mas você tem outros instrumentos como WhatsApp, Messenger, e-mail, e chats e outras coisas. E daí isso realmente pode acusar um certo problema na comunicação. E podem ocorrer problemas de concentração ou execução do trabalho. Isso é uma coisa a se discutir bastante, né? Por exemplo, quem tem filhos, né? Daí o filho bate na porta. Eu, por exemplo, estou falando do meu escritório agora, né? Então eu coloquei ali do outro lado da porta do escritório, eu coloquei lá um cartazinho, estou em live, exatamente para evitar que as pessoas entrem aqui e comecem a minha família, né, meus filhos e tal, minha esposa, comecem a solicitar algo enquanto eu preciso dar aula para vocês, né? É claro que eu estou me referindo a uma live, mas isso pode ser algumas vezes para a concentração para fazer uma planilha, um cálculo, uma tomada de decisão e etc. Eu, por exemplo, ainda tenho os meus cachorros aqui em casa. Então, volte e meia, eles latem, acontece alguma coisa, eu tenho que acudir, e daí eu acabo saindo do computador para atender. Mas, assim, na verdade, a gente tem que fazer uma balança. Quais são as vantagens e desvantagens do teletrabalho? Será que serve para todo mundo ou serve só para alguns? Vai depender muito da pessoa, da característica, do temperamento da pessoa e também do cargo, né? Do tipo de trabalho que ela tem que fazer. Tem alguns trabalhos mesmo de escritório, pessoal, que não pode fazer teletrabalho, mas tem muitos trabalhos que dá para fazer online, sem problema algum. Inclusive, já desde antes da pandemia, já tinha um movimento de pessoas que trabalham em lugares bem diferentes. Então,
principalmente o pessoal da tecnologia da informação, programação e outras coisas, muitas vezes faz um serviço para uma empresa nos Estados Unidos, mas está morando numa praia em Bali. Isso pode acontecer, porque tem internet, a vantagem da internet. 30, 40 anos atrás não tinha isso. Então, a possibilidade de teletrabalho era basicamente nula, pelo menos não como a gente pensa o teletrabalho nos dias de hoje, tá? Então, vocês têm que, na empresa de vocês, quando vocês forem decidir quem pode e quem não pode fazer teletrabalho, tem que pensar muito bem em todas essas questões. E essa foi a aula 6. E assim, daí a gente entra na aula 7 da fase 2. É o famoso benchmarking, ou benchmark, como vocês queiram, já vi os dois tipos de anotação. Pessoal, eu vou primeiro passar alguns slides aqui, depois a gente volta no outro, né? Então, a gente fala que benchmarking, ou benchmark, é um processo feito de forma sistemática para comparar os resultados de uma empresa com os resultados de outra empresa que atua no mesmo setor ou tem processos semelhantes à nossa empresa, de tal maneira que as práticas de cada uma podem ser comparadas. Essa é uma questão bem interessante, porque algumas vezes você tem uma empresa, vamos lá pensar assim, uma universidade, e daí você começa a comparar, por que aquela universidade, outra lá, XYZ, está melhor do que a minha? O que eles fazem que eles estão melhores do que eu? Então, o benchmark é exatamente isso. É um exercício para você comparar o porquê uma empresa está melhor do que outra, tá? E por isso mesmo que a gente fala que o benchmarking é uma ferramenta de inteligência competitiva. Porque você vai estudar o que as outras fazem, o que as outras empresas fazem, para estarem lá em cima. E assim melhorar continuamente os teus processos. A gente vai fazer a melhoria contínua dos processos com base nas melhores práticas da empresa do setor. Essas melhores práticas são exatamente isso que eu comentei com vocês. Por que a outra está melhor do que eu? Vamos pensar o seguinte, por que o meu colega de turma tirou nota melhor do que a minha? Então, eu posso começar a fazer uma série de perguntas, conjecturas. Por exemplo, ele estudou mais? Pode ser. Ele não faltou aula e prestou atenção na aula? Pode ser. Né? Enquanto eu fiquei no celular o tempo todo durante a aula, não sei. Ele é mais inteligente do que eu? Pode ser. Né? Eu já sou contrário dessa ideia, porque eu acho que todo mundo é inteligente. A única coisa que difere as pessoas é a vontade delas em trabalhar cada vez mais e desenvolver essa inteligência. Tá? Não interessa em que setor, como na prática, teórica ou conceitual, sei lá o que, estou falando de basicamente tudo. Então, eu vou pegar o que as outras empresas estão fazendo de bom, que as tornam tão melhores do que eu, vou copiar e colocar dentro da minha empresa. É claro que essa cópia, assim, ela tem que ser atualizada conforme funciona a minha empresa, né? Então, tomem cuidado com isso. Como eu já falei para vocês, existem vários tipos de benchmarking. Por exemplo, benchmarking competitivo, onde que eu vou investigar como os meus concorrentes estão resolvendo seus problemas, as práticas que adotam e que fazem que eu tenha sucesso no segmento. Esse é o benchmarking mais comum. E para fazer isso tem vários métodos, mas tem um aqui que eu quero comentar com vocês que é bem interessante, que é o tal do cliente oculto. Vamos dizer assim que eu tenho um supermercado e 3 quadras depois tem outro supermercado. Não, supermercado não é bom. Bom, restaurante, pizzaria. Tem pizzaria para tudo que é lado, né? Então vamos dizer assim, eu tenho uma pizzaria, perto da minha pizzaria tem outra. E a outra vai bem melhor do que eu. Como que eu vou saber o que eles fazem melhor do que eu? Eu vou chegar lá, perguntar, bater na porta, o senhor é dona dessa pizzaria? Como que o senhor faz a gestão da pizzaria? O que o senhor faz de bom aí que a torna tão famosa? Ele não vai falar. Óbvio que não vai falar, esqueçam. Então a gente pode usar uma metodologia chamada cliente oculto. O que é isso? Normalmente eu contrato pessoas que são normalmente atores, treino eles
para irem na outra empresa como cliente. Como se fosse um cliente normal. Só que ele é, na verdade, entre aspas, um espião da minha empresa. Então ele vai lá na outra pizzaria. E daí ele vai lá, senta, vai medindo quanto tempo demora para vir o garçom, como que o garçom atende, qual é o preço, qual é o gosto da pizza, se ela usa diferentes produtos e tal. Lógico, sem falar para o dono da pizzaria concorrente. Então, isso se faz, por exemplo, em supermercado, etc. Isso eu posso fazer, inclusive, com um benchmark interno. Né? Eu posso fazer cliente oculto dentro da minha própria empresa, onde que eu disfarço alguém e ele vai trabalhar em diferentes setores e tal, para ver como isso tudo está sendo feito. Porque se o chefão for lá no setor, todo mundo vai trabalhar certinho, né? Claro, o chefão está aí, sim senhor. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Outro tipo de benchmark é um benchmark interno, onde que eu vou analisar as melhores práticas dentro da mesma empresa, só que, por exemplo, em outro departamento, né? Isso é muito bom porque você pode fazer parcerias, custo baixo, valoriza as pessoas, etc. Olha que legal. No outro departamento, o João da Silva, ele inventou um novo método para economizar tempo em tal tarefa. Vamos pegar isso para o nosso também. Então, daí vai mostrar para todo mundo, olha, a gente não está contratando alguém de fora, e etc. Não, é pessoal de casa, pessoal doméstico ali, doméstico eu falo que é da própria empresa, né? O pessoal da própria empresa, eles desenvolveram, olha como os caras são bons, olha como os nossos funcionários são bons. Né? Também tem o benchmark funcional, que é um processo que passa por muitas funções diferentes dentro da mesma empresa. Por exemplo, da entrada de um pedido até a entrega ao cliente final. Então, a entrada de um pedido passa, e até a entrega do produto ao cliente final, passa por vários departamentos. Isso eu posso comparar, isso é uma função inteira, um processo inteiro, e eu posso comparar ele com outra empresa. E tem o benchmarking genérico. O que significa isso? Benchmark genérico é aquele que é, mas não é. Né? É mais ou menos o seguinte: aqui no Brasil só tem a minha empresa que faz tal produto. Como que eu vou fazer benchmarking? Ou eu faço comparando com as empresas de fora, que daí vivem outra realidade, outra cultura, outra economia, ou eu comparo com empresas parecidas aqui do Brasil, que funcionam mais ou menos do mesmo jeito, que produzem um produto semelhante, mas não igual, e assim por diante. Professor, olha que bonito, maravilhoso, fantástico isso que o senhor está falando, mas como fazer isso, né? Então, primeiro, você precisa identificar as empresas as quais as informações podem ser importantes para a comparação, que é o benchmark no sentido real da palavra, original da palavra. Então, eu tenho uma pizzaria, então eu preciso outras pizzarias para fazer essa comparação. Daí eu vou definir quais serão os métodos utilizados. Por exemplo, eu vou fazer cliente oculto, eu vou pegar dados publicados na mídia e etc. E daí eu vou coletar esses dados. Então eu escolhi que é cliente oculto. Então eu vou contratar um ator, vou treinar ele e vou mandar para outra pizzaria para ver como é que a outra pizzaria está funcionando. Só de curiosidade, a pessoa tem empresas especializadas em cliente oculto, tá? Isso é bem interessante. Quando eu coletei esses dados, então eu vou sistematizar esses dados e comparar o desempenho da minha empresa com as outras empresas. Tá? Olha só, a minha empresa está falhando aqui, está falhando ali, e não sei o que mais, e etc. E daí eu vou projetar o que a minha empresa quer para o futuro. Eu tenho que consertar aqui, porque isso vai fazer com que tenha uma alavancagem na minha empresa. Eu vou colocar as metas a serem seguidas, por exemplo, eu quero melhorar tal coisa em 10%, e daí, a partir do momento que eu defino a meta, eu vou criar um plano de ação. Como que eu vou chegar àquela meta? Tá? Mas eu falo para você o seguinte, gente. É assim, não adianta nada você ter uma meta super legal, plano de ação fantástico, se quando você colocar em prática isso,
você não acompanha o que está acontecendo. Será que o teu plano de ação foi realmente bom? Foi um plano de ação correto para aquela questão? Então, você tem que colocar as ações em prática, o plano de ação em prática, e realizar um monitoramento para ver se foram escolhidas as soluções corretas. Se não dá, se não mostrar uma melhora na minha empresa, na minha gestão, no meu processo de produção, opa, tem que voltar atrás, ver onde que está o erro e corrigir. E daí isso é bem interessante, pessoal. Vou pegar aqui minha caneta, porque isso é um PDCA. P é plan, é planejar. D é do, fazer. C é check, monitorar. E A é act, agir. Então, eu vou planejar, eu vou fazer, eu vou checar e eu vou agir. A partir do momento que eu vou agir, eu tenho que começar todo o sistema de novo. Planejamento, colocar em prática, monitorar, e se houver algum erro, agir. Se continuar o erro, eu vou ter que planejar de novo, fazer, colocar em prática, monitorar, agir e assim por diante. Então, quando a gente está fazendo um benchmarking, a gente está fazendo um PDCA, só que a gente coloca uma. Deixa eu pegar aqui a caneta de novo. A gente coloca uma etapa anterior, que é levantar dados dos concorrentes. Tá? Levantar dados dos concorrentes. Então, eu vou levantar dados dos concorrentes, o benchmarking, tá? Normalmente pode-se falar os dois, e daí eu vou colocar isso em prática, eu vou planejar, colocar em prática, monitorar e agir se houver algum problema. Tá? Então, não adianta fazer o benchmark só por fazer benchmarking. Você tem que primeiro ver exatamente o que você precisa, em quais empresas você vai fazer benchmarking, e daí você precisa comparar o teu desempenho com o dos teus concorrentes a partir dos dados coletados no benchmarking e fazer o planejamento do que você quer para o futuro. Tá? O benchmarking pode ser feito... na verdade, gente, eu até diria, o benchmarking tem que ser feito por especialistas. Podem ser internos ou externos. A vantagem de um especialista externo é que ele vem com a cuca fresca. Muitas vezes, quando você está muito tempo numa empresa, comece a raciocinar sobre isso, você acaba ficando viciado em alguns tipos de atitudes, comportamentos, métodos, processos da empresa, que nem sempre são os melhores ou estão corretos, tá? E quando você traz alguém de fora, é alguém que não está viciado em nada, tá? Mas pode ser especialista interno, mas tem que saber, tem que ser com pessoas que saibam fazer benchmark para aproveitar bem os dados. Pode ser uma iniciativa isolada da tua empresa como parte de um consórcio, várias empresas se juntam para fazer um benchmarking, né? Ou trabalho em conjunto de empresas. Então, o benchmark hoje é uma solução muito utilizada, né? Ele não é uma cópia, voltando ao primeiro slide da aula, ele não é uma cópia, tá? Ele é um processo de pesquisa que visa melhoria da empresa. Então, você vai pesquisar como que as outras empresas fazem, outras empresas que sejam melhores do que você naquilo, para você implementar uma nova metodologia na tua empresa. Então, ele não é uma cópia. Eu posso ter que adaptar? Posso. Posso simplesmente copiar a ação, processo e colocar na minha empresa? Até posso, mas não é uma garantia que vai dar certo. Então, é bom você ver o que as outras empresas fazem e daí adaptar para a tua empresa. Como eu falei, existem vários tipos de benchmarking. Não é nenhuma crítica em relação ao benchmarking. Todos reconhecem sua importância para a competitividade. Atenção, eu quero deixar bem claro, benchmarking não é espionagem, tá? Mesmo porque a maior parte dos dados coletados em benchmarking são dados públicos, tá? Então, não confundam.
benchmarking com espionagem. Espionagem é outra coisa. Ah, mas o cliente oculto não faz espionagem? Não, não faz espionagem, porque ele não está roubando dados, ele está se comportando como um cliente. Simplesmente ele está se comportando como um cliente. Ele não está roubando dados, ele não está entrando no sistema da empresa e subtraindo dados, processos, ou uma inovação, alguma coisa assim. Ele vai lá como cliente qualquer, como se fosse qualquer outro. Tá? Então, é diferente do que espionagem. Prestem muita atenção nisso, hein, pessoal? E a aula 8 da fase 2 fala sobre terceirização. Poxa, gente, eu falei para vocês, no comecinho da aula, que a terceirização, o outsourcing, sourcing é a fonte, né, daquilo, out é fora. Então, você vai pegar uma fonte de fora para executar algumas atividades. A gente define a terceirização como um processo de gestão pelo qual uma empresa contrata terceiros para executar algumas das suas atividades de apoio, ficando a empresa concentrada nas suas atividades principais. Como eu falei para vocês, por exemplo, a minha empresa produz carro, mas tem um departamento de limpeza, né, para limpar o chão, varrer e tudo mais. A limpeza é a base do meu processo? Não, não é a base do meu processo. Mas a limpeza é importante para o meu processo. Eu preciso de pessoal especializado no meu processo para fazer limpeza? Não, não preciso. Então, o que eu posso fazer? Contratar alguém de fora. Eu não contrato pessoas físicas, normalmente. Pode até acontecer. Mas eu normalmente contrato uma outra empresa que vai fornecer o serviço. E esse serviço é mandar gente para fazer a limpeza na tua empresa. Pronto. Por que as empresas terceirizam? Isso é bem interessante. Primeiro, pode ser para contratação eventual em atividades temporárias. A minha empresa, ela faz carro, mas uma vez por ano ela faz uma festa para os funcionários. Então, ela terceiriza a festa. Chega lá para uma empresa que organiza festas e diz, olha, eu quero uma festa para os funcionários assim, assim, assado. Venham aqui e façam uma festa. Antes da terceirização, eles teriam que ter um departamento dentro da empresa para fazer festa. Ou um departamento que naquele período fosse deslocado para organizar a festa. Sei lá, estou chutando, né? Por que as empresas terceirizam? Para se concentrar nas atividades fins. Por que eu vou me preocupar com limpeza se o meu intuito, o meu objetivo é produzir carro? Ah, mas a limpeza é obrigatória, é importante, não sei o que. Tudo bem, mas não é minha atividade fim. Minha atividade fim é produzir carro. Então eu vou contratar alguém que seja especializado em limpeza. E daí entram, porque as empresas terceirizam, para conseguir serviços mais especializados. Algumas vezes, uma empresa de terceirização faz aquilo muito melhor do que a minha própria empresa. Então, eu vou contratar alguém que faça aquilo melhor, para dar maior produtividade, agilidade, etc. E, finalmente, eu vou falar para vocês, assim, só entre nós, pessoal, só entre nós. O principal motivo que as empresas terceirizam é redução de custo, porque o terceirizado, por causa da legislação, ele acaba custando muito mais barato. Em qualquer terceirização, sempre há uma relação chamada trilateral. Trilateral, tem 3 elementos. O trabalhador, a empresa terceirizante, que contrata o trabalhador firmando com ele o vínculo jurídico trabalhista pertinente, e a empresa tomadora de serviço. Então, vamos pegar o caso lá das vinícolas do Rio Grande do Sul, que deu toda a polêmica agora no começo do ano, né? Elas são as empresas tomadoras de serviço. Elas precisavam um serviço concentrado durante a colheita para colher as uvas. Elas têm os seus trabalhadores normais do ano inteiro? Tem. Mas na época de colher uva, elas precisam muito mais gente para dar conta de colher toda a uva, que tem que ser colhida à mão, para fazer um bom vinho,
e etc. Normalmente até os vinhos mais famosos, eles escolhem até as uvas dentro do mesmo cacho, e etc. Então, ela precisa de muita gente numa época concentrada. Ela não vai contratar essa montanha de gente, por quê? Ela vai ter que manter o ano inteiro, não tem nexo. Então, ela contrata uma empresa terceirizante, tá? Então, chega lá, a empresa, a tal vinícola contratou a empresa XYZ e diz assim para a empresa XYZ, eu preciso de 100 funcionários para fazer a colheita da uva durante os meses de fevereiro até maio. Estou chutando, tá? Não sei quando é que é a colheita da uva, tá? Então, a empresa terceirizante vai e contrata esses trabalhadores e leva até a empresa tomadora de serviço, tá? E a terceira parte dessa relação trilateral é o próprio trabalhador. Tá? Então, quem tem vínculo empregatício, vínculo jurídico, é o trabalhador com a empresa terceirizante. Se houver algum problema, a empresa terceirizante não pagou salário, não pagou direito trabalhista, a empresa tomadora de serviço pode ser responsabilizada? Pode. Pode. Porque ela devia contratar uma empresa terceirizante que faz tudo certo. Então, no caso das vinícolas do Rio Grande do Sul, elas contrataram uma empresa terceirizante que, por sua vez, contrataram os trabalhadores. E foi caracterizado aquilo como trabalho análogo à escravidão. Ah, é culpa da terceirizante. Claro que é culpa da terceirizante. A maior culpa é da terceirizante, sem dúvida nenhuma, ninguém discute isso. Mas a empresa tomadora de serviço, ela devia ter se precavido melhor em relação a isso. Ela não devia ter contratado esta empresa terceirizante, tá? Isso é um problema já existente há muito tempo. Eu já li livros mostrando esse problema na limpeza de equipamentos industriais de grandes siderúrgicas na Alemanha na década de 70. Tá? Tem até um livro famoso do Günter Wallraff, chamado Cabeça de Turco, e ele fala exatamente disso, dessa relação que muitas vezes é inescrupulosa, essa relação trilateral que é inescrupulosa, né? Onde que a empresa tomadora de serviço fecha os olhos, eu não estou vendo nada, você pode fazer a besteira que se quiser, fala assim para a empresa terceirizante. E quem perde mais, sem dúvida nenhuma, é o trabalhador. E, finalmente, a reengenharia, né? A reengenharia, pessoal, como eu falei para vocês, nada mais é do que você mudar de uma forma drástica e desesperada para melhorar os indicadores de desempenho da empresa, tá? É assim, você está perdendo competitividade. Você tem que fazer alguma coisa grande e urgente. E como está ali, eu já comentei antes, é realmente uma iniciativa drástica e desesperada. Algumas vezes a empresa muda totalmente, pode até mudar de produto, mas principalmente ela muda as relações entre que existem dentro do processo de produção, tá? Ela visa isso tentando maior competitividade. As premissas da reengenharia. Primeiro, rever os seus processos. Os meus processos de fabricação, meus processos de gestão, de administração, eles estão corretos? Eles são os melhores processos que eu poderia usar? Eles estão gerando valor ao nosso negócio? Se não estão gerando valor ao nosso negócio, tem algo de errado. Ou eu tenho que trocar o processo, ou tenho que trocar o produto e tal. E dentro da engenharia, a gente também pode fazer uma reflexão muito importante. Podemos fazer mais produtos com menos recursos? Será que a gente não está desperdiçando recursos? E daí não entra só recurso financeiro, tá? Entram matéria-prima, entram insumos e assim por diante. Mas o problema é que a engenharia não é 100%, né? Ela tem avanços e tem limitações conforme a tecnologia de gestão que mudam as empresas. E por último, gente, análise crítica. É a aula 10 da fase 2.
Isso é meio complexo até de falar, gente, porque a análise crítica, ela depende muito da relação de poder dentro de uma empresa. Então, a teoria crítica da administração propõe uma reflexão mais profunda sobre a relação entre as organizações e a sociedade. Para os teóricos da Escola de Frankfurt, na Alemanha, as empresas funcionam como centros de poder que muitas vezes oprimem os indivíduos que interagem com elas. Então, há indivíduos dentro da empresa e indivíduos fora da empresa. Então, assim, isso é um problema muito sério que a gente tem que rever no dia a dia das nossas empresas. É a relação de conflito e poder. Será que as organizações possuem um papel repressor na sociedade? Será que as organizações funcionam como prisões físicas e psíquicas para as pessoas que ali trabalham? Então, é muito importante que vocês façam reflexões sobre o papel das organizações como sistema de dominação social. Gente, as organizações são muito importantes, mas elas são geridas por pessoas. Elas, por elas mesmas, não fazem nada. Quem faz são as pessoas que gerem aquelas organizações. E daí essas pessoas podem tomar as organizações como um instrumento para oprimir, e eu falo no sentido estrito mesmo da palavra, oprimir tanto o público interno quanto o público externo, tá? Vocês já trabalharam em alguma empresa que todo dia está batendo na cabeça de vocês? Está, como eu vou dizer, pressionando vocês ao máximo, ao máximo, ao máximo? Eu já trabalhei em empresa assim, onde que eu chegava às 7 da manhã e saía às 11 da noite, não ganhava hora extra, tinha que fazer um monte de coisa e algumas vezes nem dava tempo. Isso acaba com as pessoas. Tá? Então, desde os anos 70, os teóricos da Escola de Frankfurt começaram a contestar esse modelo organizacional vigente. E daí começaram a propor novas diretrizes. Né? A empresa moderna surge como repressora e é considerada nociva à sociedade. O conflito está presente nas organizações e afeta muito o trabalhador. Comecem a pensar nisso. Será que vocês já estiveram nessa condição? A crítica que a Escola de Frankfurt faz não é na administração propriamente dito, e sim os modelos organizacionais que representam a dominação da empresa sobre o indivíduo. Bom, pessoal, agora está aparecendo. Por hoje é só, tá? Esse vídeo vai ficar gravado para quem necessitar ver outro horário. Mas eu quero relembrar para vocês que é de extrema importância. Façam todos os exercícios, aproveitem todo o material que está lá no AVA em cada disciplina, em cada fase, em cada aula, tá? Então aproveitem o desafio, o infográfico, o capítulo de livro, as dicas do professor, que também é um videozinho rápido, bem mais rápido do que esse. Façam os exercícios e procurem mais informações no Saiba Mais. Isso é de extrema importância, pessoal. Aqui o nosso vídeo é para tirar dúvidas, para enriquecer, explicar algumas coisas mais detalhadas, etc. Mas a gente precisa da colaboração de vocês, do esforço de vocês. Eu tenho certeza absoluta que se vocês seguirem todos os passos que está lá no AVA, vocês vão entender a matéria e vão ter muito sucesso na vida profissional de vocês. Tá bom, pessoal? A nossa próxima aula vai ser provavelmente dia 10 de maio, às 19h15. Então, eu espero ver vocês lá. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.